Fala, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, trazendo os últimos detalhes do Mengão. Preparação para a partida contra o Vasco. E tem aí o Pedro atendendo os jogadores e a situação do Thiago Maia. O Internacional não quer pagar o Flamengo. Vamos juntos analisar e ver o que está acontecendo. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva aqui, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp para você sempre receber as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, SBT Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. E ó, o Flamengo teve boas notícias na preparação para o jogo de volta da semi do Carioca contra o Vasco. Rodolfo. Um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Juninho e Alexandro participaram normalmente das atividades no CT e podem ser relacionados para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no próximo sábado. Com a semana livre para treinos, o técnico Felipe Luiz ainda pode promover mudanças entre os titulares. Um dos pontos positivos do time neste início de temporada tem sido a defesa. Nos últimos 24 jogos, o rubro-negro sofreu apenas 12 gols. Com o Felipe no comando, o Fla tem a menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos, sofrendo um gol a cada 2 jogos. Para se classificar para a decisão do estadual, a equipe pode perder por até um gol de diferença para o Vasco. O início do ano no Flamengo é promissor, em uma temporada que contará ainda com Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Muito bem, mas o próximo compromisso do Flamengo é com você, Lucas Pedrosa. É complicado. Você acha que ainda tem alma pro Vasco aí pra conseguir? O Flamengo é um time que não toma gols, né? É um time muito intenso. E aí a gente tá falando de um placar que tem que ser 2 de diferença. De 2. Então a diferença de 2 para a realidade hoje do Flamengo, né? Porque o futebol é o hoje. Sim. Não é nem o ontem, nem o amanhã, é o hoje. Exato. E a realidade do Flamengo hoje é essa complicação, né? Fernanda. E a gente tá falando de um Vasco que você acabou de falar que só o Verratti faz gol, que Exato. tem essa dificuldade. A gente precisa ser sempre coerente, né? O futebol ele tem um imponderável, pode acontecer qualquer coisa, mas assim, na análise fria, eu inclusive encaro esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, o melhor do Flamengo nessa era do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Você diz a era 19 pra cá? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, onde a gente está. O Flamengo nunca teve um elenco tão recheado quanto está tendo em 2025. São 18, são 20 titulares, jogadores que são de nível de seleção, seja brasileira, seja Uruguai, seja Argentina e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então, eu acho muito difícil que o Flamengo, com a vantagem do empate, com o conforto de ter feito 1-0, jogando no Maracanã, que também está mais adaptado, com a volta, por exemplo, do De La Cruz, que não jogou no Newton Santos, mas que deve voltar também. Enfim, é um time muito estável, é um time que até jogando mal, como jogou no primeiro tempo contra o Vasco, consegue se manter seguro ali. Obviamente foi um lance que o Léo Ortiz fez um gol, ele até falou sobre isso, mas assim, eu vejo o Flamengo tendo um conforto e uma estabilidade muito grande, não só defensiva, e eu também não consigo enxergar o Flamengo não fazendo gol. Você consegue entender isso? Não. Eu não vejo o Flamengo vendo um Vasco se expondo, porque o Vasco vai ter que se expor para buscar o resultado, não conseguindo ter espaço suficiente para ser letal como vem sendo nos últimos jogos. Então assim, por mais que o Vasco chegue 10 e consiga fazer uma, o Flamengo em 3 vai conseguir fazer uma. Então é um jogo que hoje, principalmente com o resultado, e até por isso que eu critiquei bastante o Carille aqui, por não ter conseguido buscar o resultado ali no segundo tempo, e obviamente não é só culpa dele, os jogadores também desmoronaram e ele falou isso mentalmente, o Vasco da Gama tinha que pelo menos ter saído vivo do último jogo de sábado, para poder buscar uma vitória no Maracanã. Você tendo que fazer uma diferença de 2 gols num time que não toma gol na competição, e ainda não tomar gol no caso do Vasco da Gama, que vem sofrendo às vezes também defensivamente, é muito complicado, cara. Eu acho que a missão do Vasco é quase impossível, mas eu sempre torço para que o imponderável aconteça, né? Mas... Olha aí, os desfalques no Flamengo seguem sendo o Cebolinha e o Michael, que ainda tratam lesões na coxa. Aí você fala aí de casa, gente, esse Pedrosa tá tocado da cabeça. Quem lembra do Flamengo de 19? O time do Flamengo 19, ele era avassalador. Sim. E na minha opinião, ele foi também um marco no nosso futebol brasileiro. Perfeito. Com o Jorge Jesus, a intensidade, um jeito jovem e novo de jogar aqui, porque a gente se entendia de treinamento tático. Não um treinamento, mas do que se colocava taticamente, intensamente.
muda muito o nosso cenário Sim. Da nossa prancheta tática aqui no Brasil nessa passagem do Jorge Jesus. Foi um marco mesmo nessa evolução que acontece a cada década. O futebol muda, tudo muda, o jogo muda. Foi realmente um marco. Era um time avassalador, mas ele está falando de elenco. Não é os 11, não são os 11. É o elenco, é o banco de reservas. E eu concordo plenamente com você. Se fosse algum tempo atrás, um Cebolinha e um Michael, e aí o Flamengo já estava com uma dor de cabeça. E hoje, o próprio torcedor que já vai habituando faz, que pena. Ok. Mas ele sabe que ele tem uma opção no banco. Porque tem o Luiz Araújo e Plata, que são 2 pontas também qualificadíssimos dentro do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, se a gente for pegar aquele 11 do Flamengo lá de 2019, as pessoas podem até me ajudar. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso. Esse era o time. Se for comparar com o time de hoje, eu ainda acho que o time 11 contra 11, o de 2019 ganha. Mas vai olhar pro banco, era Lincoln, que inclusive a torcida do Flamengo tem bronca porque ele perdeu o gol lá no Mundial contra o Liverpool. O Reinier, que até entrava bem, mas é um garoto também que não chega perto de outras peças que o Flamengo tem. E na época ainda era uma promessa. Eram muitos garotos ainda, eram jogadores que não eram certeza ainda naquele banco de reservas. Então o time titular muitas vezes decidia. Tanto é que o Jorge Jesus não poupava. E ele não poupava por quê? Porque ele acreditava muito no seu 11 titular. O Vitinho também era uma opção naquela época. Hoje, amigo, o Felipe Luiz, ele tem uma série... Se for perguntar isso pro Felipe Luiz, provavelmente ele vai falar, realmente, o time de 2025 ele é melhor qualificado. Fez parte, né? Fez parte, 19, exatamente. Né? Então, assim, é muito complicado porque, cara, de elenco no Brasil, o Palmeiras está se reforçando muito também. Pegou o Vitor Roque agora, tem um Paulinho da vida, o Estevão vai sair, mas tá lá ainda. O Palmeiras também é muito forte, mas de elenco, não tem ninguém que bata de frente com o Flamengo, não. E olha só, em meio ao impasse aí na dívida do Internacional com o Flamengo, o Thiago Maia será reintegrado ao elenco do Colorado. O jogador estava próximo de defender o Santos, mas a dívida do time gaúcho com o Fla inviabilizou o negócio. Esse é um drone do Vene Casagrande, ele tá lá nas páginas dele, @Vene Casagrande, sempre trazendo atualizações sobre os detalhes dessa confusão que foi com o Thiago Maia, que o Flamengo, o Pedrosa, não tem nada a ver com isso. Sim. Ele tá no direito dele. Lógico. De cara, tá me devendo, então beijo benção, né? Sim. O Flamengo ele tá adotando uma postura, Fernanda, que pode revolucionar um pouco o futebol brasileiro antes do fair play. Porque pra mim, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, é muito mais pra isso. É pra você conseguir segurar os caloteiros. E quando eu digo os caloteiros, gente, eu não tô falando do Inter, do Corinthians, do Vasco. Eu tô falando de todo mundo. Todo mundo que em algum momento se comprometeu a pagar um jogador, tirou o jogador do outro time e não pagou, tá conseguindo lesar o seu adversário financeiramente e esportivamente também. Então o que o Internacional fez nessa história toda? Foi lá com o Flamengo. O Thiago Maia fez alguns jogos no ano passado com o time do Internacional e queria vender para o Santos por um valor maior ainda. Sendo que o Internacional ainda deve o Flamengo. E o Santos não tem garantia nenhuma de que vai pagar o Internacional e vai pagar o Flamengo. Então o que o Flamengo falou? Peraí, você tem uma dívida comigo, aí você quer repassar minha dívida para outro time e esse time ainda vai te pagar um dinheiro por conta do jogador que você não me pagou? Sim. É um absurdo. Então eu consigo compreender completamente a postura do Flamengo nesse sentido, de pedir as garantias financeiras e inclusive pediu até garantias de direito de transmissão. Não são qualquer garantias financeiras, muito pelo contrário, são garantias financeiras que o Flamengo sabe que vai receber, porque ficar tomando calote não faz sentido. E o Internacional ainda teve a pachorra de divulgar uma nota reclamando do Flamengo. Ou seja, o Internacional sentou no restaurante, comeu, não pagou a conta e tá reclamando. Então assim, cara, desculpa, não tem como de forma alguma não entender o lado do Flamengo. E quer revender o voucher de desconto pro próxima comida? E ainda tem essa. E vai botar o dinheiro, não pode. Tá aí no telão, essa é uma nota emitida pelo Flamengo, a comunicação oficial do Flamengo. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 24, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução
sanções de disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol, e essa aí talvez seria esse fair play financeiro que o Pedrosa está falando. O que ele quer dizer nessa questão da revolução do Flamengo, se nessa postura do Flamengo? É porque é como se a gente tivesse assim, todo mundo tem um carro zero aqui, maior carrão, o Alex, o Pedrosa, e eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro. Sim. O Pedrosa vem de carro e eu falo assim, Pedrosa, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou parcelar, aí a gente combina, você vai, todo mês eu vou te dar tal dia, tal coisa, tal coisa. Eu pego o carro e não pago, mas eu tô postando. Mas tá usando o carro. Eu posto lá no meu story, no meu feed, toda lindona lá com o meu carro, bonitinha. Aí o Alex vem e fala assim, Fernanda, eu quero comprar o teu carro. E eu não paguei o Pedrosa, eu falo, pode comprar. E eu vendo pro Alex, repasso que ele tem que pagar o Pedrosa e pego o dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Vocês entendem? Isso não é justo, isso não é bacana. E aí, o Flamengo se posicionando e negando-se, ele vai começar a fazer uma postura que pode ser adotada por outros clubes, para que isso pare de acontecer. Porque o que a gente vê de clubes que às vezes não tem dinheiro e vai lá, sai contratando e fica devendo o Cuiabá, por exemplo, e acaba o Cuiabá começa a passar uma dificuldade esportiva na tabela e o povo devendo o Cuiabá. Enfim, é complicado, hein, Pedrosa? E é o que eu sempre falo, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, não é o Botafogo que me preocupa, o Botafogo investindo, trazendo grandes jogadores, não é isso. O Botafogo não é o foco do fair play financeiro ou qualquer outro time que estiver fazendo um alto investimento. Mas em junho vai ser, você vai ver. O problema do fair play financeiro é o quê? É você trazer equilíbrio para o campeonato. É você tirar um jogador de um time e pagar por ele, para que o time que perdeu o atleta não perca também, não só esportivamente, mas também financeiramente. É você ter todo mundo conseguido cumprir o que está dentro do seu orçamento e não inventando novas dívidas, sabendo que não vai pagar e fica naquele devo, não nego, pago quando puder e nunca paga. Então, assim, o Flamengo está correto em tentar pedir essas garantias para que não tome mais calote, porque não faz sentido essa negociação do Internacional, por mais que isso seja não só uma especificação do Internacional, seja do futebol brasileiro, a gente precisa mudar essa cultura, cara. Do não futebol, tem como, isso você foi bem, não é só o Internacional. No momento a gente comenta do Internacional. Exato. Mas o Vasco deve, o São Paulo deve, o Inter deve, todos o Corinthians deve, né? o Santos deve, Poucos todo mundo deve, devem, todo mundo deve. O ponto não é esse, é a cultura que é errada. Arrasca! Cara, meu coração tá mesmo. Puta que pode ser como Arrascaeta atendendo torcedores aí, autografando camisa, boné. Obrigado, Arrascaeta. Obrigado, Arrascaeta. Deixa eu... Pelo amor de Deus. E aí, Pedro, como tá a recuperação? Recuperando, Pedro? Bem, graças a Deus. Pedro, cara, você é demais. Aí, Posso pedir um pouquinho de nada? Você faz um vídeo aí, com a irmã Loren que vai fazer aniversário? Autografa o boné aí, senhor. Loren. Teu boné, Eduardo, olha lá, ó. Cara, ela te ama, ela vai ficar maluca. Loren. Loren, feliz aniversário aí, Deus abençoe, grande abraço. Bom, a gente vai falar de Flamengo agora. O Pedro Henrique Torre volta aqui ao nosso Sport Center para explicar também a situação de Thiago Maia, Flamengo, Inter, Santos. Fala, Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Um beijo para você. Fala, pessoal, tudo bem? O Flamengo segue na preparação para a semifinal do Campeonato Carioca. Tem jogo contra o Vasco, semifinal, jogo de volta importante neste sábado, Maracanã, 17h45. O Flamengo venceu o primeiro, 1-0 no estádio Newton Santos, no Engenhão, gol do Bruno Henrique. Então pode até perder por um gol de diferença, que vai à sua 7ª final consecutiva do Campeonato Estadual. O que deu uma agitada no ambiente rubro-negro foi a questão do Thiago Maia, uma disputa aí, digamos, com o Internacional. O Internacional estava prestes a negociar o volante com o Santos, e aí o Santos assumiria a dívida de 3,5 milhões de euros que o Internacional ainda tem com o Flamengo e ainda pagaria um valor a mais para o Internacional. Mas o Flamengo, interessado nessa negociação, exigia garantias bancárias, garantias financeiras do Santos,
que o Santos não conseguiu apresentar alguma garantia que agradasse ao Flamengo. A negociação então foi por água abaixo. O Internacional, insatisfeito, divulgou uma nota falando que cumpriu tudo o que estava acordado, mas por outras partes o negócio não saiu. O Thiago Maia se reapresentaria. Aí o Flamengo, insatisfeito com a nota do Internacional, também divulgou uma nota oficial afirmando que o Thiago Maia foi negociado em março de 2024 e aí depois o Internacional não cumpriu as condições financeiras, os prazos. O Flamengo foi até a CBF tentando ali contestar de alguma maneira, ainda não recebeu o retorno do órgão, que a partir de agora vai sempre exigir pagamentos à vista ou então garantias financeiras para clubes brasileiros diante de todas essas situações aí que aconteceram. Então, um imbróglio financeiro entre as equipes. O Thiago Maia fica no Internacional e a dívida ainda permanece referente à transação, referente Internacional ao Flamengo, diante da negociação do Thiago Maia. Uma grande confusão entre as partes. O Flamengo também busca reforços aí, quer contratar o Jorginho. José Boto tem aí uma possibilidade de encontro nos próximos dias com os agentes do jogador. Ele pode ser inscrito na janela do meio do ano, 10 dias antes ali do Super Mundial de Clubes. As questões financeiras estão sendo alinhavadas, então o Flamengo tem esperança de contar com o jogador que tem contrato até o fim do meio deste ano. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, tem reunião marcada aí pra conversar, pro Jorginho assinar o pré-contrato. Vamos juntos ficar de olho, analisando essa reunião que vai acontecer pra gente trazer pra você aqui a informação. E eu acho que o Jorginho vai vestir a camisa do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Tá bom, nação? E esse assunto do Thiago Maia com o Flamengo Internacional, cara, Internacional tem que pagar. Tem que pagar o Flamengo. É o correto. Pegou o jogador, usou o jogador, utilizou o jogador, tem que pagar. É isso daí. Comenta aí embaixo a sua opinião, deixa o seu like, compartilha o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.